Olá, pessoal do oitavo ano. Sou o professor Corrêa, tá certo? E hoje nós iremos trabalhar sobre migração interna. Na aula passada, nós vimos a migração de uma forma geral, tá certo? E nessa aula de hoje, a gente vai ver especificamente mais interna, tá certo? A gente tem aqui migrações internas, né? Mas eu pergunto para vocês, a gente já viu na aula anterior, né, o que é migração. Mas o que é migração? Nós temos aqui, né, que migração é o quê? Migração, né, é o deslocamento populacional de uma área para outra. Então, o que é na verdade migrações? Que já foi citado para vocês. É o movimento populacional, né, das pessoas que saem de uma região para outra. E geralmente esses movimentos, ele tem um objetivo, né? Ele não fazer esses movimentos sem nenhum objetivo. Na verdade, todos movimento populacional, né, tanto dentro do nosso país, dentro de regiões, dentro das cidades, existe um objetivo, tá certo? Nós temos o quê? Migração interna, ocorre dentro do mesmo país, como nós já vimos na aula anterior, que essa é a continuação da aula passada, tá certo? Então, o que é migração interna? Geralmente, as migrações internas são aquelas que acontecem dentro do próprio país, ou seja, de uma região para outra. Vamos dar exemplo, da região Nordeste para a região Norte, da região Norte para a região Centro-Oeste e assim sucessivamente. Então, esse movimento que acontece dentro da região, obviamente, é um movimento interno, certo? A gente tem, logo abaixo, migração externa, ocorre entre diferentes países. Já externa, como já foi dito também, né, ela acontece entre vários países, tá certo? Então, essa já está dizendo externa. Pelo nome já se dá para identificar, né? A interna, preste atenção, né, na aula, que a interna acontece dentro do próprio país e a externa é fora do país, tá certo? Pode ser para outro país, Estados Unidos, Canadá e etc, etc, ok? Por que o ser humano migra? A gente geralmente migra porque há um objetivo. E geralmente acontece muita migração em relação ao que é o fator econômico. Esse é um fator que gera mais migração, porque geralmente a gente mora em determinada região e essa região ela não fornece, não proporciona, né, condições de emprego para todo mundo, que geralmente o emprego é restrito, alguns conseguem, outros não. Esses que não conseguem, o que eles fazem? Eles vão em busca de outras regiões onde tem fonte atrativa de trabalho, né, isso para se conseguir, viaja para conseguir um trabalho e para manter, né, para ter uma melhor condições de vida. Por exemplo, né, acesso à alimentação. Quando você trabalha, você tem uma facilidade maior de ter acesso à alimentação, de ter acesso à habitação, vestuário, à saúde, à educação e ao lazer. Então, quando você trabalha, oferece uma condições melhor para você ter acesso a esses índices que foi falado para vocês, tá certo? A gente tem aqui migração nacionais, né, ou internas, dentro do mesmo país. A gente está vendo aqui uma foto. Se vocês observar com bastante atenção essa foto, a gente está vendo aqui uma foto de alguns sertanejos, né? Essa foto relembra, né? Ela retrata a imagem de algum sertanejo, eles saíam, né, da sua região. Não só ele saía por questão de seca, mas também tinha outros fatores que faziam com que ele saísse dessa região, tá certo? Então ele ia sair da região o quê? Em busca de outra região. E geralmente os destinos deles, mais procurados do nordestino, né, é a região sudeste. Por que a região sudeste? Porque nessa região é onde proporciona a maior quantidade de emprego, tá certo? Aí nós temos duas imagens aí que retratam, né, a questão desse movimento migratório, né, em busca de melhores condições. Aqui nós temos também um mapa, né? Observando esse mapa, migração nacionais ou internas dentro do mesmo país. Se a gente observar o mapa, a gente tem 3 mapas, tá? E cada mapa ele está especificando, né, um tipo de migração, assim, né? Como aconteceu a migração. Se você observar no primeiro mapa, a gente vai observar que na região que fica próxima, né, na área litorânea, vai ter um movimento maior. Por que o movimento maior? Porque nessa área são lugares onde oferece mais condições de emprego, tá certo? Devido a vários fatores, ponto turístico, tá certo? Fica várias indústrias nessa área.
Tá? Então, se você observar nesse primeiro mapa, ele vai ter a concentração maior de pessoa exatamente na área litorânea. Então, de 1950 a 1970, houve esse grande movimento migratório saindo da região nordeste para o sudeste. Por que esse movimento? Houve um fator de grande explosão que aconteceu lá, né, nessa região sudeste, que despertou o interesse, né, do povo ir para lá, para essa área, em busca de emprego. Qual foi o fator que houve essa grande explosão? O fator industrial. Lá começou a surgir as primeiras indústrias, então despertou os nordestinos, é isso, em busca dessa região para ter um emprego, né, e se manter, ele e a família, tá certo? Aí nós já vemos aqui outra imagem, outro mapa. Esse mapa entre 1970 e 1990, né, você já vê que nesse primeiro mapa estava muito concentrado na região sudeste. Então as empresas surgiu logo na região sudeste, então tinha o quê? A maior concentração lá, as empresas. Mas já depois de 20 anos, de 1970 a 1990, se você observar o segundo mapa, então já existe o quê? Uma intensificação maior na região. Por quê? Porque as empresas foram o quê? Elas foram se instalando, tá certo? Foi um tipo assim que elas foram se instalando, tá certo? Foi descentralizando, do lugar que ela estava centralizada, então foi descentralizando para outra região do país, e aí começou o fluxo migratório em outras regiões, não como a região para o sul, mas mesmo assim, nas outras regiões começou também fluxo, né, em relação às empresas que estavam instaladas nesses lugares. E se você observar também no outro mapa, a gente já vê que o mapa também está muito, né, cheio de movimento migratório, tá certo? Então, a área que o povo ia muito em busca, geralmente, de trabalho. Mas a gente tem o rodapé do mapa que diz assim: na década de 90, diminuiu o movimento migratório interregionais, é aquele que acontecia. O interregionais é aquele que acontece entre as regiões, tá certo? Como já foi dito antes para vocês, é aquele movimento que acontece de região para outra região, como está acontecendo no mapa, vendo no mapa, essa questão de movimento, tá certo? Então, esse movimento era todo feito dentro das regiões, tá? Intensificam os infra-regionais, intra-regionais. Então, já o intra acontece o que? Dentro da própria região, tá certo? Então, esse movimento circulam entre as cidades e estados, tá certo? A gente tem aqui migração de retorno. O que é migração de retorno? Deslocamento populacional ao local de origem. São aquela migração que você sai para trabalhar, tá certo? Pode passar 3 meses, 6 meses, 1 ano, mas com o tempo você retorna para o seu lugar de origem, do lugar que você saiu, você retorna. Então essa é chamada o quê? Migração de retorno. Então os programas sociais do governo e o crescimento econômico do Nordeste têm sido apontados como responsável pela diminuição dos fluxos migratórios Nordeste e Sudeste. Então, a gente observa que com os planos de governo, os planos, né, que o governo tem, né, a questão dos planos sociais, o que acontece? O povo deixou mais de ir para essa região, tá certo? Para viajar para a região do Sudeste e permanecer na região Nordeste. Então, há um fluxo menor nesse período, tá certo? Êxito rural. A gente sabe que o êxito rural são aquela migração, né, que acontece entre o campo e a cidade. A gente também já ouviu isso aqui, né, na aula anterior, tá? Que é aquele movimento que o povo está no campo, né, mas acontece algo, né, que eles não estão tendo recurso financeiro para sobreviver, e geralmente eles mudam para a cidade em busca de melhores condições de vida, mas às vezes nem acontece. Eles chegam lá, vai encontrar pessoas preparadas, na verdade, né, e eles não estão tão preparados para o emprego dos grandes centros. O que é que vai acontecer? Eles vai chegar o momento de eles retornarem para o seu lugar de origem, tá certo? Então, sair do campo em direção à cidade, que eu já comentei, né, que essa questão é quando você sai do campo para a cidade, busca por melhores condições de vida e maiores oportunidades de emprego. Geralmente acontece quando eles saem também em busca de emprego, como já falei antes, né, para melhorar condições de vida, tá certo? Vai em busca de emprego. E principal movimento populacional interno no Brasil. Então, esses são os principais movimentos internos dentro do Brasil. A gente tem aqui deslocamento temporário da população, que são o temporário é o qual? Deslocamento do indivíduo para locais onde há
trabalhe durante um tempo determinado. Já aconteceu vários casos de pessoas da área metropolitana, tá certo, da nossa cidade, e trabalhar em Suape, por exemplo. Foi um emprego temporário, que eles foram para lá, né, começaram a trabalhar, mas chegou um tempo desse emprego, né, acabar com o trabalho que existiam lá. O que foi que aconteceu? Eles retornaram, né, para o seu lugar de origem. Então, isso é o quê? Uma migração temporária, que você vai para um lugar, trabalha um determinado tempo, até mesmo as pessoas que moram aqui e vão para São Paulo, Rio, e qualquer cidade do nosso país, ficam um tempo lá, mas obviamente com o tempo eles retornam para o seu lugar de origem. Então, essas migrações é chamada temporária. Outra forma é deslocamento temporário, é a migração pendular. O que é isso, né? A gente já ouviu também essa questão dessa migração, que é aquela migração que são todos os dias. Esse movimento, na verdade, ele é praticado todos os dias. Quando a gente sai de casa, pela manhã, vai trabalhar em Recife, ou vai trabalhar em Jaboatão, estou dando exemplo, né? Olinda, Paulista, você passa o dia no seu trabalho e à tarde, à noite, você está retornando para casa, tá certo? Então, essa migração que você faz no dia a dia é chamada o quê? Migração pendular, não é isso? E também a questão de quem mora, por exemplo, em Araçoiaba e vai trabalhar em Recife, que vai estudar em Recife, também que ele passa uma parte do dia em Recife e retorna à tarde para a sua casa. Então, está dentro do contexto da migração pendular. Eu trouxe aqui uma foto para vocês, movimento populacional, né? A gente está vendo aqui duas paradas de ônibus. Isso quer dizer o quê, né? Que são aquele movimento que eu falei para vocês. É o movimento pendular, né? Isso, migração diária é aquela realizada por trabalhadores diariamente. Esses trabalhadores residem em uma cidade e trabalham em outra próxima. Como eu falei, já comentei para vocês antes, aqui mostrando o ponto de ônibus, o ônibus aqui no ponto e o povo pegando o ônibus para ir para a sua cidade que ele está trabalhando, na cidade vizinha. Por exemplo, a gente, novamente, vou voltar atrás, não é isso? A gente mora em Araçoiaba e muitos trabalham em Garaçu. Então, todos os dias ele pega esse trajeto, todos os dias, vai e volta, tá certo? Então, isso é chamada migração pendular. Imigrantes brasileiros. A gente está vendo aqui essa paisagem, a gente está vendo a bandeira brasileira. E na bandeira brasileira está dividida uma parte Brasil e outra parte Paraguai, tá certo? Por que essa bandeira está dividida, né? Isso, uma parte brasileira e uma parte Paraguai? Por que isso? Porque no ano de 1970, o governo do Paraguai, ele autorizou o loteamento de terras próximas à fronteira com o Brasil. Com essa permissão, para que os brasileiros pudessem adquiri-los, esses imigrantes ficaram conhecidos como brasiguais. Tá? Então, o governo, nessa época, o governo do Paraguai liberou alguns lotes de terra para os brasileiros e eles trabalhavam nesse lugar, tá certo? E receberam esse nome, tá certo? Uma mistura de Brasil com Paraguai. Então, deu brasiguai, tá certo? Durante a década de 80, uma crise na economia brasileira, marcada pelo elevado desemprego e pela inflação, né, estimulou a saída do brasileiro para outros países. Então, nessa década, né, houve também uma grande questão de desemprego. Isso fez com que muitos brasileiros fossem forçados a sair do nosso país em busca de trabalho em outros países, tá certo? E alguns foram, né, trabalharam, outros ficaram, outros voltaram, tá certo? Do seu país de origem. Mas esse movimento foi um movimento que até hoje ainda acontece esse movimento. Não é como era antes, né? Mas na verdade ainda acontece esse movimento dentro do nosso, certo? Eu trouxe aqui outra imagem para vocês. Bem resumidinho, imigração, a gente sabe que a imigração, né? Como já foi comentado antes, que imigração é aquela imigração que você mora no país, por exemplo, a gente mora no Brasil. Quando a gente sai do nosso país, a gente sai como imigrante. Mas quando nós é recebido lá fora, no país que nós iremos trabalhar ou estudar, a gente é recebido como imigrante, tá certo? Ele diz aqui, ó, que imigração, saída de um local, imigração, chegada em um local. Geralmente, nas atividades, nas provas, se a gente prestar bem atenção
nessas duas palavras, a gente pode confundir, né? O que está saindo e o que está chegando. Mais uma vez, quero falar para vocês que imigração é quando se sai do seu país de origem. Essa é a imigração. Mas quando a gente chega no país que a gente está indo para trabalhar ou estudar, tá certo? Aí lá nós somos recebidos o quê? Como imigrante. E aqui eu trouxe para vocês um desenho, né? Uma gravura que diz o seguinte: deslocamento de pessoas uma área para outra. A gente está observando aqui, tem seu Luiz, que está mostrando aqui no desenho, não é isso? Ele diz o seguinte: ao sair da Itália, o senhor Luiz, ele fez o quê? Quem sabe me dizer? Se o senhor Luiz estava na Itália, quando ele saiu, ele é o quê? Ele emigrou. Então ele está sendo o quê? Um imigrante. Mas quando ele chegou no Brasil, ele foi recebido como imigrante. Observaram como é que é o processo, né? Quando a gente sai do país de origem nosso, a gente sai como emigrante. E quando a gente chega no país que a gente vai trabalhar, né? A gente é recebido como imigrante. Os 10 países que abrigam mais brasileiros. Nós sabemos que o Brasil, o mundo inteiro, tem brasileiro por várias partes, tá certo? Em todas as partes do mundo tem brasileiro. Mas tem alguns países que tem mais brasileiro que outro. Nós observando essa imagem, a gente está vendo aqui que os Estados Unidos da América, é o país que mais tem brasileiro, tá certo? É o país que mais lá reside brasileiro. A gente tem, é o primeiro país, né, que tem a maior quantidade de brasileiro, tá certo? Na verdade é um país que faz parte do nosso continente e com certeza ele tem muito atrativo, né, lá que os brasileiros vão para trabalhar, para estudar e muitos ficam lá morando. E em segundo lugar nós temos o Paraguai, que são vizinhos nossos, né, que a gente também tem uma grande quantidade de brasileiros morando no Paraguai. Em seguida nós temos o Japão, lá do outro lado do mundo, não é isso? A gente tem também o terceiro país que mais tem brasileiro, tá certo? E tem outros mais, tem o quarto país que é a Alemanha, aí todos esses países, Portugal é o quinto. Se você observar Argentina, Suíça, Itália, todos têm brasileiro. E esses brasileiros vão o quê? Eles vão em busca de trabalho, busca de estudo, vai em busca de algum objetivo, tá certo? E a nossa aula de imigração, né, está encerrando agora, tá certo? A gente já viu as 2 aulas que foi de imigração, tanto migração de uma forma geral, né, como também migração interna dentro do país, e que deu para nós assimilar, tá certo? Entender o processo de imigração, todo esse processo de movimentação do povo dentro do nosso país e fora do país, tá certo? Estou encerrando minha aula por hoje. Agradeço pela oportunidade, né, pela oportunidade de estar com vocês, tá certo? Espero que vocês gostaram da aula. Estamos aí, né? E um bom final de semana. Que fique com Deus. Tchau, tchau. Até mais.